Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Saboripemba é folha de Jurema, Oxós que reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepemba é folha de Jurema, Oxós que reina de norte a sul. Existir é se inscrever no espaço. Se inscrever no espaço é insurgir a memória. Fale. Qual é a sua história? Qual é o seu nome? A sua memória não começa na sua data de nascimento. A data de nascimento é apenas o processo do tempo. Iroko é o tempo. O tempo é rei. Frantz Fanon, no trem, em Paris, senta-se ao lado de uma mãe branca com uma criança. O racismo, ele gera o medo. Mãe, olha esse homem do meu lado. Ele pega. Não, minha filha, ele não é bicho. Não é moço. Você não é bravo. Cidade de São Paulo, na narrativa hegemônica da geografia racista, da história racista, ensinado na escola, é o centro do capitalismo e da imponência. Dos edifícios, dos arranha-céus de Matarazzo e de Martinelli. Mas é o quarto de despejo de Carolina de Jesus. Nos livros de geografia e de história continua sendo Juscelino Kubitschek, desenvolvimentismo, 50 anos em 5. Mas quem desafia essa lógica hegemônica é Carolina de Jesus, do seu olhar do quarto de despejo. Se eu encontrasse agora, como eu queria estar agora de frente com Juscelino Kubitschek para dizer para ele, para traduzir para ele o preço do feijão. Em volta da minha biblioteca, nesse barraco, cheio de ratos. Eu olho para esse céu estrelado e vejo extensos vestidos, tecidos. Como eu queria agora fazer um corte no céu estrelado e fazer um vestido para uma noite de gala. Stuart Hall, a universidade tanto trabalha e o aluno se decepciona quando pega a capa do livro e descobre que ele não é britânico e que ele é preto. Conceição Evaristo. Disseram que eu cheguei lá. Mas que lá é esse? Djamila, uma mulher preta, filósofa, que desafia a lógica racista do oligopólio da USP e desafia a esquerda racista, os intelectuais brancos racistas, intelectuais, mulheres brancas também racistas, que se incomodam para dizer que não tem mais lugar de fala. Tem até gente reclamando e escreve um texto do lugar de cala-se. Como que incomoda existir? Existir causa ausência. Onde estão os professores do departamento de geografia aqui agora? Porque o tempo, eu não sou o senhor do tempo. O tempo, ele se impõe nas encruzilhadas. E nesta manhã é muito maior do que todos os racistas. Porque se estamos aqui, porque isso é ancestralidade. O tempo não é linear apenas. O tempo é curvo, o tempo é profundo, o tempo é espiralar. E espiralar é desafiar a hegemonia da ordem beneditina
que encravou, que inscreveu, que dominou, que catequizou o campo dos Goitacazes e que ainda a moral e o controle dos corpos é feito sob a égide dos jesuítas e dos beneditinos. Mas é bispo do Rosário, sobre a estética do seu manto da resistência, que desafiou e chegou ao mosteiro de São Bento e disse: eu sou o representante de Deus na terra. Mas ele desafiou o tempo dos homens e para o Pinel foi levado. A vida no hospício, a média, e os hospícios eram cheios, eram um depósito de corpos pretos. E para a clínica em Jacarepaguá, de Juliano Moreira, para lá o bispo foi confinado. Para viver no meio da defecação, na insalubridade, na falta de humanidade. Mas foi pela arte, desafiando e desfiando os uniformes iguais de todos os pacientes, que ele foi bordando e construindo o seu lugar. E por 50 anos, o bispo existiu, resistiu e deixa as suas marcas no tempo. Porque o hospício é a tragédia humana da modernidade. Isso me atravessa. Campo dos Goitacazes fechou o último sanatório recentemente, porque é uma máquina de dinheiro para uma burguesia branca. A partir dos 7 anos, eu sou atravessado pelo tempo de espera da volta de meu pai do hospício. E o seu último retorno, todos os dentes foram arrancados. Qual é a sua história? Você não é importante? Quem te disse? O sistema? Quem são os importantes? Aqueles que estão nos livros? Se inscreva. Comece a contar sobre o seu cotidiano. Aquele quarto que talvez você gostaria de um quarto perfeito de Instagram. Fale a partir do seu lugar. As pessoas precisam conhecer as tessituras da sua existência. E é sob essa tessitura que nós trazemos agora toda esse corpo-tela, como diz Maria Leda Martins. Leda Martins. O corpo-tela. E é Camilo José Gomes, um ex-escravizado aqui nessa cidade que ainda perdura as marcas e uma economia da escravidão. Um modo doméstico de se fazer na cidade, cujas mulheres pretas e pardas e pobres periféricas de todos os bairros descem todas as manhãs nas vans e caminham para as casas das mulheres brancas para lavar as suas roupas, para limpar os seus banheiros, por um mísero salário. E ainda chama elas de comadre, porque o racismo se tece e se mantém no afeto, nessa suposta bondade, mas que amarra a sua existência, a sua alma. Mas é resgatando essa existência, num jornal do século XIX, em páginas amarelas, que a gente traz Camilo José Gomes, o escravizado que sabia ler e escrever. E por ele se apropriar desses códigos, ele foi capaz de escrever a sua história e colocar no espaço de um jornal. E é esse lugar de Camilo José Gomes que a gente traz toda a sua ancestralidade nessa manhã. Porque a ancestralidade não é o resgate apenas do passado. A ancestralidade é o desafio de tecer novas tramas
entre racistas, entre desiguais, nesse espaço, inclusive da universidade, que me inscrevo com o meu corpo, com a minha voz. E a gente dá este lugar da Ludoteca Camilo José Gomes, a sua história, na versão infantil que eu trago para vocês. Meu nome é Camilo José Gomes, mas pode me chamar de Camilinho, o menino quilombinho. Eu nasci no dia 13 de janeiro de 1821, na Fazenda Laranjeira, lá no alto do Imbé, e eu brincava com Coité. O Imbé fica na zona rural, e lá tudo é natural. O Imbé pertence à província de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e lá coexistem os terreiros. Eu sou o Camilinho, uma criança pretinha. Pode ficar em pé, gente, para todos vejam o Camilinho. O protagonismo é dele. Uma criança pretinha de pouca idade, pois esta é a minha identidade. A cor da minha pele, a minha boquinha, o meu narizinho, são retratos de minha história que eu trago na memória. Meus cabelinhos são cacheados e são lindos espiralados. Minha cabecinha é minha consciência e o meu cabelinho, minha resistência. São tranças trançadas com contos de lágrimas do tempo africano de ancestralidade da minha identidade. Minha mãe é iorubana. É a mulher mais bacana e se chama Mariana. Olha a Mariana chegando. Ela veio para o Brasil entre tantas outras mil e numa travessia longa foi vendida no Valongo e do Rio de Janeiro foi para o cativeiro. Tinha brio e valores e cultivava muitas flores. E entre as flores costumeiras tinha a flor da laranjeira. E lá do quintal combatia todo o mal. Quando eu era bebezinho e ficava dodóizinho, de mim ela cuidava com o chá do quilombinho. Se eu tinha dor no pé, ela banhava com a guiné. Se eu tinha dor na mão, ela banhava com manjericão. Se estava alta pressão, ela tomava capim-limão. Se eu tivesse tosse, então, o xarope era agrião. Se tivesse anemia, ora pronobis todo dia. Entre as folhas campeãs, eu tomava hortelã. Para o mal olhado ou quebranto, ela sempre tinha muda para banho de arruda. Se de noite ou de dia, se a barriga doía, Mariana benzia. E se triste eu estava, e beijis ela chamava, e em dobro eles rezavam e me alegravam. Olhos e beijos. Mas feito rosa majestosa, a bacana Mariana enamorou pelo jasmim. Mas entre as flores do jardim, ela casou com Joaquim. Era o ébano, o forasteiro, o iorubano de terreiro, o Joaquim, o carpinteiro. Olha que lindeza o Joaquim. Quando o infanto juvenil foi vendido ao Brasil e ao Mar Bravo viajou como escravo, eu, o Camilinho, o pequeno e arteiro, eu brincava no terreiro de menino carpinteiro. O meu pai, para o mundo eu entender, me ensinou a ler. Com a minha pouca idade, deu a mim a intensidade da palavra Ubuntu, na visão Global Sul. E eu, ainda uma criança, fui arrancado de meus pais e levado para a cidade de Campo dos Goitacazes. Já longe de casa, o medo me assustava e a violência me calava. Agora, como uma criança escrava,
eu já não mais brincava e somente trabalhava. A Sebastiana, Sebastiana, venha Sebastiana. A Sebastiana, a dona de mim, em dias sem fim, tão me desprezava, quão me humilhava. Depois de sua partida, adulto eu já estava. Recorri à carta que me libertava. Muito tempo depois, alforriado eu estava, e já livre eu andava, e a minha história eu contava. Sobre aqueles dias maus, eu me lembrava do quintal, e das flores, folhas mágicas, e do chá natural. Junto às flores do jardim, um quilombo de memórias eu levava junto de mim. Escolhi então plantar a hortelã para eu sarar. Fui à terra e semeei, e dia a dia eu reguei. Na cidade eu quilombei, e espalhei a liberdade. Já na Universidade Federal Fluminense, Campo dos Goitacazes, Campos José do Patrocínio, onde vocês estão? Um quilombo eu criei, conhecido então fiquei, minha história repliquei, e uma rua da cidade o meu nome virou lei. Essa é a minha história, e tenho dela as memórias do tempo de quilombar, porque para tudo tem um tempo. Iroko é quilombar. Iroko é quilombar. Iroko é quilombar. Iroko é o tempo. Como a minha mãe dizia, cada dia da semana tem um orixá que guia. Segunda-feira é dia de Exu. É a palavra falada. É o orixá da encruzilhada. Exu é a enunciação, é o verbo, é o caminho. Terça-feira é dia de Ogum. É o orixá, o forjador do ferro, aquele que cria o mentor das tecnologias. Aquele que cria é o mentor das tecnologias. Quarta-feira é dia de Yansan. É orixá de habilidades, dos ventos e tempestades. É orixá das habilidades, dos ventos e tempestades. Quinta-feira é dia de Oxóssi. É o orixá, o caçador das matas, o protetor. Sexta-feira é dia de Oxalá. É o orixá, o representante da ancestralidade, o criador da humanidade. Sábado é dia de Oxum. É o orixá que pelas águas da divindade leva a fertilidade. Sábado é também dia de Iemanjá. É a deusa lunar, a rainha do mar. Domingo é dia de Nanã. É a orixá da memória, dos terreiros e dos quilombos afro-brasileiros. Esta é a minha história. Sou um afro-brasileirinho, o Camilinho, o menino quilombinho. Tenho ainda pouca idade, mas trago junto de mim a ancestralidade, Joaquim e as memórias africanas em versos e prosas mariana. Então, te convido a semear as palavras aos orixás. O orixá está no vento, ele é conhecimento. O orixá está na magia, ele é tecnologia. O orixá está nos minérios, ele tem seus mistérios. O orixá passa visão, ele é comunicação. O orixá é memória. Terminei minha história.
lembrei ainda de dizer: o orixá está no tempo e no espaço. Recebam todos vocês o nosso abraço. Sintam-se abraçados. Esse trabalho, representando essa história, com esses bonecos, é da artista Luciane, uma mulher preta, periférica de Londrina, uma cidade do Paraná, muito racista. E ela foi tirada da bolsa de mestrado, não pôde continuar, porque ela é MEI, né? Aquela pequena, digamos assim, né? Empreendedora, e disseram que ela não podia ter a bolsa. Então ela não pôde prosseguir com o mestrado. Mas eu a conheci da última vez que eu tive agora lá na UEL. O coletivo negro da medicina me convidou para fazer uma fala para eles. Aí os professores me conheceram, me chamaram para fazer uma fala 5 dias depois. Na medicina são 85 alunos, 80 são brancos. E só tem 5 pretos. Entre esses 5 pretos tem minha filha. Então, por ela estar lá, eles me conheceram e me chamaram. E aí eu conheci o trabalho dela, ela fez o Camilinho pela estética do livro. E aí eu encomendei a ela essa representação, porque foi uma tessitura a partir do olhar dela, né? Então, aqui é um trabalho de um artista, tá? Vocês receberam o livro aqui do Camilinho. Olha a capa do livro. Eu só queria passar para vocês por que desse desenho aqui. Esse desenho aqui foi feito por mim. Esse livro aqui é uma tecnologia social. O que é uma tecnologia social? Se a gente colocar o livro no mercado, ele sai na faixa de 30, 40, 50 reais. Ele não chegaria às escolas. E esse é um projeto que a gente desenvolve a partir da ludoteca e do PIBID e das demais bolsas. E o que acontece? Quando eu fiz o desenho, eu quis fazer o desenho a partir de mim. É um desenho na estética infantil. E se eu perguntar para vocês aqui, a maioria vai dizer que não sabe desenhar, que tem vergonha de desenhar. Mas desenhar é se inscrever. E é através do desenho que a gente chega no público infantil. Para qual público eu quero falar a partir da ludoteca? Para o público infantil. Esse é o primeiro. E chama ludoteca porque o fundamento epistemológico da ludoteca está a partir da clínica de Dona Winnicott. A gente conhece muito, né, Piaget, Vygotsky, que trabalha outras abordagens do desenvolvimento, mas o Winnicott, ele trabalha o brincar. O brincar como processo. Eu e a Adriana, a gente até falava, né, porque ele fala que o brincar, a criança brinca, e o adulto é punido. Mas a gente deve morrer brincando. A gente tem visto esses dias aí, né, o sofá antirracista que foi criado, todo mundo brincando, está lá no sofá. E nós subimos com o sofá, mas foi todo mundo à procura do sofá e estão lá no sofá. Tem 2 coisas aqui que eu quero destacar para vocês no livro. O livro ele é escrito na perspectiva afrofuturista. O que é o afrofuturismo? É o resgate a partir da ancestralidade, o documento histórico e a ficção. Se a história universal, hegemônica, os nossos antepassados não estavam nesse lugar de produção do controle das narrativas, a gente tem que resgatar a partir da nossa ancestralidade. Quando eu escrevo a história do Camilinho, a infância não foi vivida por ele, mas é um atravessamento a partir da minha infância. Eu não vim da Casa Grande. Eu cresci em terreiro de fazenda. E as diretrizes curriculares, todas elas, educação infantil e ensino médio, olhem lá depois. Digite lá no PDF assim, estética e ética, que vai te aparecer na abertura de todas as diretrizes. Que a educação ela é construída sobre o pilar
da política, da ética e da estética. Nós trabalhamos muito na educação a dimensão da política, mas a dimensão da ética, do cuidado com a criança, é muito pouco trabalhado. A educação infantil trabalha, a gente sabe que trabalha, mas foi necessário o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a vulnerabilidade do corpo da criança está... Viver no estado de vulnerabilidade é estar na linha da perda da dignidade humana. O país mostra muito isso. Eu queria que vocês abrissem na página que tem uma criança triste. No verso, eu ainda uma criança fui arrancada de meus pais. Nessa parte aí. Localizem aí. Está vendo que tem uma criança triste? Abro aí, eu quero que vocês olhem esse desenho. Tem uma criança triste aí? Então, Gilberto Freire foi um autor que escreveu Casa Grande e Senzala. E ele escreveu lá, fazendo levantamentos históricos, que o dono da fazenda, o senhor de engenho, dava de presente para o seu filho uma criancinha escrava de 5, 6 anos. Era o mané gostoso, saco de pancadas, pode brincar com ele. Se quiser iniciar relação sexual com ele também pode. Ele é seu, é um presente seu. Porque até os 8 anos a criança escravizada, ela ficava ali no arredor da mesa. 1888, a abolição. Vocês acham que isso acabou? A violência com esses corpos? Ela prosseguiu. Mas ela não prosseguiu só na década de 20, 30, 40, 50, 70. Eu sou uma criança nascida exatamente no início da década de 70 e cresci na fazenda. O cuidado, meus pais, eu tenho lembranças de Oxóssi, quando a gente entrava na mata, meu pai pedia licença a Oxóssi e a copa da árvore chovia sobre nós. Meu pai pegava um pedaço de bambuí, que é tipo um bambu fino, chanfrava, fazia 5 furos e tirava as notas musicais. À noite tinha música. Mas o cuidado com a criança, você crescia solto. Quando eu faço esse desenho, tem um conceito que a universidade está trazendo agora de colonialidade, que é o efeito da escravidão. E eu estudo aqui com os meus bolsistas e alunos todo o efeito da escravidão que está na paisagem, que está no espaço, que está no lugar, a partir do trauma. O trauma é a interrupção do seu desenvolvimento na sua plenitude. Quando eu fiz esse desenho aqui, cada traço que eu fiz aqui, cada pedaço, cada linha, cada risco, cada inscrição, é a expressão da dor que eu ainda trago a partir do trauma, que foi a literatura e a psicanálise e a esquizoanálise que me ajudaram e que me ajuda. Por isso que eu trabalho no processo imersivo. Um quadro branco na sala de aula para mim, ele pode ter outras funções, menos para inscrições. Eu preciso de mais. Eu preciso de desenhar. Eu preciso de criar. Eu preciso de me entrelaçar com os meus alunos. Eu preciso de dizer. Eu preciso de existir. Porque cada traço aqui significa a dor da violência maior que você carrega para toda a vida. Hoje de manhã, quando eu me levantei, que eu ainda... Aí voltei, deitei mais um pouco, e eu me peguei exatamente nesse lugar, desse dia. Aos 8 anos de idade, eu fui estuprado. E eu só pude falar isso 50 anos depois.
Hoje eu falo para uma plateia. Vocês estão sendo os primeiros a saber disso num público maior. Porque eu nunca falei isso nem para mim mesmo. Aliás, para minha esposa, que eu sou casado com ela há 27 anos, recentemente, numa caminhada de tarde, eu contei isso para ela. Ela falou, nossa, você nunca me falou isso. Eu falei, como que eu falo? Você tem que passar por um processo de cura. O lúdico me cura. Né? Esse momento aqui, eu acredito muito na força daquilo que a gente faz, que a gente se inscreve. A universidade, para mim, antes de estar na UF, estou aqui quase 15 anos, fui professor de educação básica por 20 anos. E não me muda em nada desse lugar. Porque a universidade, para mim, é um lugar de encruzilhadas. Eu não tomo isso aqui como fim. O status de ser um professor doutor. Com a mesma roupa que vocês estão me vendo aqui nesse evento, os meus alunos são testemunho disso. Eu troco essa roupa e vou para o quintal ali, para o quilombinho, capinar junto com eles. Se não for isso, eles vão desmentir aqui na presença de vocês. Porque para mim o importante é existir. Então, eles viram todo o processo desse livro nascer. E quando esse livro estava pronto, né, que eu ficava, volta, eu falei, não, isso aqui tem que entrar. Eu preciso de dizer. Porque não acabou, gente. Não acabou. Eu odiava ser criança. Porque criança é humilhado o tempo todo. É cortado o tempo todo. 8 quilômetros da minha casa na escola. Por que eu não me esqueço de uma cena? 6h30 da manhã. Choveu. Eu tinha que convencer minha mãe que eu não quero ir para a escola. Uma poça de lama, eu de camisa branca, que era o uniforme da época, e uma calça bermuda azul marinho. Uma poça d'água. Vem um camarada de bicicleta, adulto, eu odeio ele até hoje. Passou dentro da poça e me jogou lama, de propósito. Porque a criança não é vista. A gente não tem paciência. Mas, sobretudo, a violência, ela é permanente. Porque você é um corpo exposto entre adultos. Então, esse livro, ele traz esse atravessamento. Porque quando eu usei Casagrande e Senzala na minha tese de doutorado, você está falando para um campo para entregar a tese. Mas quando você, porque a ciência, esse homem arrogante do iluminismo, que acha que conhecimento é só a produção do século XVI, nos deixa inexistentes. Porque essa ciência, ela não nos enxerga. Agora, nós podemos usá-la como ferramenta para que nós, né, consigamos produzir a nossa visibilidade. A gente só quer existir enquanto humano. É isso. É um pouco sobre isso que o Camilinho, o menino quilombinho. Quem não conhece, vá à ludoteca. Conhecer a ludoteca. Quem não conhece ainda o quintal do Camilinho, que é o quilombo ali atrás, vai lá. Tá? Ali tem um herbário, tem uma estufa. O herbário é uma casa amarela que vai ficar lá a catalogação de folhas, né? Por enquanto não chegamos nesse processo, a casa está pronta, agora vai climatizar. Tem um galpão que a gente vai fazer de secagem. Isso tudo leva tempo. Mas os alunos aqui da geografia, que a geografia é um curso muito teórico, muito positivista, muito racista, muito classista, muito elitista, né? Ele é assim. Mas a gente tem que romper com esses lugares e se inscrever nele. E às vezes você recebe de volta o silêncio, o boicote, faz parte do processo. Mas a resposta está aqui do atravessamento, né? Vocês estão presentes aqui. Mas ali é um lugar que os alunos estão aprendendo uma outra coisa. O tempo, Iroko é o tempo. E esse tempo de fazer paper é fazer o artigo. Mas o tempo da terra, o que a gente faz lá, né, Paulo? Choveu, subiu o mato. Deu sol, as plantas vão murchar, então o Paulo que faz a escala lá, que todo mundo tem que irrigar todos os dias. Então a gente vai olhar para essa natureza, né?
Mas é isso e obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo.